Meu nome é Altamir José de Barros. Como diz o irmão, principalmente nasci em Itabira. Fiz o grupo aqui, a minha família, por um lado da minha mãe é toda de Itabira, do meu pai não. Meu pai era médico, mas veio de fora. Fiz aqui o grupo, Major Laje, fiz uma parte do ginásio, porque eu já disse aqui antes que eu já estudei no colégio de padre, colégio Dom Bosco, lá em Cachoeira do Campo. Depois, o científico já não estava mais aqui. Aí fui para Belo Horizonte, tive uma vida longa em Belo Horizonte, mas sempre ligado em Itabira, cidade perto, né? Mas morei muitos anos em Belo Horizonte. Depois, a vida profissional foi mudando de rumo. Sou engenheiro e urbanista. Trabalhei muito nessa área. Tive também outros trabalhos, como, por exemplo, eu fui muito amigo de um primo, colega de escola, o saudoso jornalista Robson Damasceno. E nós fizemos alguns projetos para Itabira. E vou falar primeiro um trabalho de fotografia de um livro. Saíram 2 livros. Um primeiro analógico, que saiu mais ou menos em 1985 pela Fundação João Pinheiro, chama No Tempo do Mato Dentro. Também de fotografia desse fotógrafo Brás Martins da Costa. E posteriormente, em 2012, nós lançamos com a Autêntica Retratos na Parede. Os mesmos fotos ampliadas, maiores, mas já digitalizadas, onde a fotografia realmente tomou outra performance. São negativos de vidro, que ele tem, são 350, hoje a acervo está comigo. E esse acervo é de 1898 a 1910, mais ou menos, essas fotos de Itabira. Tem algumas hoje expostas na Casa de Música do Brás, né? Alguns quadros, na época mandei fazer, tivemos aí junto com o Robson. O Robson faleceu em 2014. Então, depois disso, também teve a questão muito importante de Itabira, que foi no final do século XX, que tivemos um governo do Jackson, médico. Ele abriu mais Itabira, tentou dar visibilidade à cidade. Com isso, eu acabei fazendo um projeto, idealizei o projeto, o Memorial Drummond, junto com Niemeyer. Tive um contato muito grande no Rio. Eu acho que essa abertura foi a maior abertura que nós tivemos em Itabira, no sentido de abrir Itabira mais para o mundo. Teve os caminhos drummondianos, né? Eu acho que foi muito importante essa época. Você conhece bem fotografia, realmente há uma diferença muito grande mesmo. É tanto que depois do Brás, esse meu amigo a gente participava de alguns encontros da Kodak, lançando novos papéis, com mais brilho, F4, eu lembro até hoje e tal. E quando entrou a fotografia digital, eu utilizei algumas vezes até para trabalho, porque prestava serviço em alguns lugares e digitalizava na época, ainda no final de 98, 2000, eu já tinha uma máquina digital. Detestei, fui muito assim, aquela contraposição. Não aceitei, primeiro porque quando eu trabalhei em fotografia, eu tive laboratório. E a gente sabe o que é um laboratório, o que é o tempo fotográfico. É tanto, não só o tempo fotográfico da fotografia, como o seu tempo. Você entra no laboratório fotográfico, você não sabe a hora que você entrou e muito menos a hora que você vai sair, porque é quase uma viagem. Então você imagina com o Brás, porque o Brás são negativos de vidro. E o Brás, eu tenho um texto sobre o Brás, falo muito sobre ele, porque ele começou, o começo, aí é uma interpretação minha, contextualizada por mim, eu nunca conversei com muita gente dessa área, é que a fotografia começou muito em Minas pela criação de Belo Horizonte. Belo Horizonte trouxe para Minas Gerais a modernidade, a república, as ruas largas, contrapondo com os becos, e trouxe tudo que é modernidade. E o fotógrafo Olinto Belém, que foi um dos primeiros fotógrafos de Belo Horizonte, talvez o primeiro, que teve uma loja, foi lá que o Brás deve ter comprado e dado início à fotografia aqui em Itabira. Porque na época o Ferrez mandava essas fotos para Belo Horizonte. Belo Horizonte estava no início. Posteriormente, o Olinto Belém virou o fotógrafo da Sociedade Belo Horizontina. E nessa época, o interessante é que eles gostavam muito de fazer panorâmica, né?
O Brás tem uma panorâmica de 1899 de Itabira, que está lá no livro. Então, é uma coisa assim, impressionante a fotografia analógica, a viagem no tempo. Eu ficava impressionada quando eu fazia uma foto de uma procissão de 1904 e via aquele sol batendo assim na rua, me dava uma ideia de tempo muito diferente. Além disso, os momentos, porque a fotografia, além de ser quase, era pesado carregar, era negativo, não tinha velocidade, e ele tirou algumas fotos de muita gente, de pessoas, de encontro, principalmente de procissões. Eu não sei como é que ele fazia, se ele parava a procissão, ele punha o tripé pesado, armava e batia no momento que a procissão parava em algum ponto, ele já estava lá pronto para bater a foto. Nesse caso, que era só adultos e tal. E ao mesmo tempo você vê foto dele com criança, mulher com criança, a criança sai de foco. Mas ele fazia uma, duas até acertar, porque não podia mexer, né? A velocidade não existia na coisa. Mas é o seguinte, a fotografia, eu fui aprender muito com fotografia. Eu faço até uma apresentação disso, sabe? Com visualizações. Porque o que eu acho, a fotografia, se pegar do Brás, 1898 em diante, quando houve, vamos dizer assim, o pulo do papel, porque a Kodak criou o papel e a reprodução da foto deu uma grande alavancada, vamos dizer assim, foi uma globalização da fotografia a partir desse momento. E a fotografia ela foi evoluindo, os designs da máquina, a lente na Alemanha, das Zeiss, aquela coisa toda. Mas a fotografia permaneceu fiel ao seu princípio. Isso que eu sempre falei, a fotografia ela só deu um upgrade, uma mudança total com a fotografia digitalizada. Antes disso ela evoluiu muita coisa, porque estudaram muita questão da lente, né? E essas questões evoluíram. Você vê o Cartier-Bresson usando uma Leica pequena, mas era pesada, mas dá a impressão que ela era levinha, mas não era. Mas era muito pesada. Mas de qualquer maneira, era uma máquina facílima de trabalhar, né? Ele saía pelo mundo e fotografava, e tinha um olhar fotográfico. Olha, eu não gosto de ser conservador, mas eu gosto de ter o olhar da arte. E esses fotógrafos que foram analógicos, a gente, se observar bem, você percebe que eles foram analógicos. Porque na nossa época, mesmo você sabe muito bem de fotografia, quando me davam uma foto, eu olhava a foto e falava assim, essa foto foi tirada com velocidade 60, abertura 5.6. Eu li a fotografia, a fotometragem, porque isso me ajuda para entender até o horário que foi tirada essa foto. A velocidade, se usou velocidade, se foi acompanhado, eu entendia muito. Quando passou para o Pichon, eu já não entendo muito, para te falar a verdade. Eu faço analogicamente analogia com a outra, mas posso estar errado, ninguém nunca me falou mais nada, eu nunca mais fiz curso, eu não sei se é isso. Mas eu percebo que a fotografia hoje do dia a dia é muita imagem, muito repetitivo. Ela não tem uma coisa além da fotografia. Porque a fotografia, ela está além daquilo ali. Porque você observa a fotografia artística, engraçado que ela fala mais um pouco do que aquilo ali, do que está ali registrado. E a fotografia digital, é claro que deve ter muitas fotografias, eu não tenho muita competência para dizer, o digital foi importante na documentação, eu inclusive vi que uma fotografia do Brás é do Olinto Belém, que ele marcou. Quando eu fiz, isso eu posso comprovar, porque quando eu fiz ela analógica, eu não vi isso. E quando eu lancei ela no... Então, ela pode servir de trabalhos, até de fotos analógicas, que vai te trazer mais detalhes. Eu acho isso importante também. Mas, embora eu sempre sou apaixonado por fotografia, então quando eu vejo uma fotografia, mesmo uma fotografia digital, se ela é boa, né? É interessante, não é? Se ela é uma fotografia. Eu estou falando aqui, estou pensando numa fotografia, sei lá, uma fotografia de 2 cores, 3 cores, sei lá, uma fotografia. Então a fotografia, para mim, toda ela é interessante. Começando assim, falando de literatura, que é arte,
porque busca a melhor expressão. Então, quando busca a melhor expressão, você busca a arte. A gente vê até assim nas pequenas coisas, a pessoa faz um comentário no Facebook, ele busca fazer um comentário mais bem escrito, porque ele busca o quê? A melhor expressão. Então, o que ele faz? Literatura. Em certos aspectos. Mesmo num e-mail, quando você escreve para alguém, você não escreve. Embora eu estou falando da minha geração, porque ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, eu estou pensando nesses meninos jovens que vai cortando não é que eu é, vai cortando tudo. Então, talvez a literatura moderna vai ser assim. Mas isso eu não posso falar, nem vou antecipar, porque eu não sou literário no sentido de ter escrito um livro de literatura, ficção, alguma coisa assim. Mas a gente percebe isso. Agora, então isso é um avanço, porque avança a expressão. Agora, Itabira, e o mundo acontece em todos os lugares, em um lugar, como se tivesse em todos, no momento que tiver uma movimentação sobre esse fim. O que eu sinto que Itabira não teve interesse de se mostrar para o mundo, por interesses de grupos internos, por interesses políticos internos. Então, ela tem muita facilidade, muitos meios para se colocar no mundo. Porque a gente sendo de Itabira, por exemplo, quando eu viajo, qualquer lugar que eu for, é fácil eu falar. Por exemplo, se eu morasse numa outra cidade, Nova Era, seria mais difícil. Eu falo Itabira, eu falo Vale, o pessoal já sabe. Ou Drummond, então virou uma referência para a gente, cidadão do mundo, que quer andar no mundo. Itabira é uma grande referência, conforme o lugar mais que Belo Horizonte, sabe? Então tem esse aspecto. Então eu acho que fazer esse encontro, abrir Itabira para o mundo, mostrar a arrecadação dela, porque os municípios são sacrificados. Itabira, não sei por que é tão sacrificada, com uma arrecadação fortíssima, precisa ser mostrada para o mundo para poder crescer, para poder mostrar a cara. E esconderam isso muito, sabe? Há uma política de esconder isso de Itabira, esconder Itabira atrás de alguma coisa. Então você vê aí profissionais aqui, como você falou aqui agora, que tem ótimos profissionais que estão escondidos. Olha, se você falar que eles não deixam os profissionais aqui aparecerem. Tem aqui, ó, nós estamos com 2 profissionais aqui que poderia, sei lá, fazer um planejamento de fazer um curta. Como? Não há incentivo, nem dá porque tem recurso para isso, sabe? Pegar esse pessoal, porque hoje é imagem, o mundo é. Quem for contra isso não existe, a pessoa não existe. Então tem que ser a favor das imagens. Quem está trabalhando nisso está dentro do foco da expressão, né? Seja literária, artística e mesmo do trabalho comum do dia a dia. Então, é claro, eu acho que isso vai ser muito importante nesse aspecto. Eu acho que precisa Itabira quebrar esses paradigmas aí, importantes.